Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, 18 de outubro. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que está chegando agora, tudo que já foi exibido no primeiro bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Você também se mantém sempre muito bem informado, fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. E, claro, se mantém conectado de onde quer que você esteja. Nós estamos recebendo hoje nos estúdios do Tribuna Livre o Isaac Ronald, que é presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, bacharel em História e Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processual Civil, Direito Notorial, mestre em Direito Público, e o deputado estadual Daniel Zen, que também é bacharel e mestre em Direito, ex-presidente do PT e ex-secretário de Educação e Cultura. Narciso, antes do intervalo, você queria fazer algumas colocações, um raciocínio. O que você queria colocar? O doutor Isaac me provocou quando duas vezes recorreu a palavra indulto. Então, eu vou trazer aqui, e vocês já devem conhecer aqui, vocês são igual a mim, sabia? Modeste. Em 1973, Perón se encontrava preso e inelegível na Argentina. Perfeito. E ele era uma liderança tal qual, vamos comparar com a liderança que tem Lula hoje no Brasil. Não pôde ser candidato porque estava inelegível. Ele indicou como candidato a presidente da República o Hector Câmpora. E ninguém sabia qual era, o que ele imaginava com aquela candidatura. Com o prestígio de Perón, surpreendentemente, em 30 dias, elege o Hector Câmpora. Daniel Zen, o Hector Câmpora só fez um ato. Soltar Dois. Perón. Indultou Perón e renunciou. Nossa. Você vê que estude esse caso. Aí Perón, indultado, ato seguinte, candidato a presidente, com a mulher, com a Isabelita na vice, e se elege com 60% dos votos. Daí é um exemplo de que a prerrogativa de indultar nos regimes presidencialistas é do presidente da República. Do presidente. Às vezes até, aí você vai me responder a pergunta que eu vou fazer. Se Haddad fosse candidato, fosse eleito, ele ia indultar para Lula concorrer a presidente da República? Eu não sei se ele renunciaria à contínua eleição, mal, né? Acho que não, mas indultar o presidente com certeza e prender o Moro também. Hein? Prender o Sérgio Moro também. E é outra coisa que nós conversamos, né? Pouca gente analisa sem paixão e sem politizar a postura do Moro. O Moro, pelos atos que cometeu no Brasil, hoje observando o processo, se ele cometesse nos Estados Unidos, hoje ele estaria com a pena de mais de 100 anos para cumprir com crime de lesa pátria. Ele publicizou trecho telefônico que envolvia a voz da presidente que não estava sob mandado. O trecho não estava sob mandado. Ele tinha que coletar aquilo, guardar em sigilo, lacrar e mandar para o foro competente. No caso, o Supremo não fez. E aí sabia de tentar tornar aquilo um ato político, já tornou, que foi, na verdade, consolidado quando passou a aceitar o cargo de ministro, que eu acho que esse foi o maior equívoco do trajeto dele, foi aceitar o cargo de ministro, porque aí denotou um lado... Foi a confissão de culpa, Sim, né? acabou sendo um selo de vergonha. Nós temos que fazer uma observação sobre tudo isso. Isso não passa para o telespectador. Sim. Que nós estamos absolvendo os que deveriam realmente estar punidos. Não. Hipótese E querendo- nenhuma. Não. Sem discutir o mérito. Nós Eu temos que até ver o acho seguinte. que o Lula cometeu algumas condutas que podem Eu não diria que nem só ele. develar ele e teria ser revelados conhecimento. a partir de um processo justo como crime. E aí ele há de pagar por isso. Isso é um ponto. Agora, eu utilizar a máquina do Estado... Não, isso está errado, mas eu quero Né? dizer o seguinte, que a gente fica batendo muito só nos erros que foram cometidos pelo Moro. E foram. A Intercept está aí publicado. O complicado é porque Mas permita eu processualmente concluir. isso anularia Só- todo o procedimento, né? O problema todo é que tinha muitos ladrões na República. Perfeitamente. Muitos ladrões na República. E aí,
de todos os partidos, Sim. de todos os partidos, que precisariam ser banidos da vida pública e punidos, sim, Concordo. por bilhões desviados da sociedade brasileira. Essa gente não merece defesa. Nós temos um país injusto, desigual, com a saúde precária, um empobrecimento generalizado, muitas vezes por atitudes dessa. Então é isso que a sociedade aplaude, a punição, mesmo que feito de forma equivocada. Não cumprindo a lei. Osmir, mas vejamos, vamos pegar o exemplo o maior exemplo da história, Jesus Cristo. Se a voz do povo fosse realmente a voz de Deus, como diz o ditado, Diz que ele estava livre. se você tivesse que julgar ou sentenciar de acordo com os anseios populares, a opinião pública, olha, a opinião pública trocou Jesus por Barrabás, né? Não, mas eu não estou me Então referindo à a opinião não, pública, dessa forma, ela nunca foi a voz de Deus, Não, né? Diferente do que diz o ditado. Então eu acho que o que há no caso dos processos de Lula, em outros processos de outras autoridades supostamente envolvidas em corrupção, é que a partir desse desejo, a partir daquele sentimento de impunidade a que eu me referi no início aqui da nossa conversa, a partir do desejo das pessoas, a sociedade às vezes ela clama tanto por vingança, né? Ela tem um sentimento de punitivista muito forte. Isso é verdade. Então o que acontece? Ela acaba aplaudindo o arbítrio, você colocou bem, porque ainda que equivocadamente, ainda que ao arrepio da lei, ainda que ao arrepio das normas, ainda que violando direitos e garantias processuais fundamentais do investigado, do indiciado ou do réu, uma vez ele condenado, a população acha que está tudo bem, só que se fez justiça. Só que às vezes você não faz justiça. Você cria, na verdade, o caso da Coisa Nostra, na Exatamente. Itália. É algo muito similar ao Brasil e até o fim do juiz está muito parecido com o do Moro. Agora, o que chama a atenção, que a gente tem que tentar buscar, é só o quê? Nós decidimos no contrato social russoniano que ainda vivemos, curiosamente, que nós passaríamos a atender um império de leis, para que não fosse império de homens. E aí a lógica que se vê no Moro é que é o império de homem. Que ele é de um formato... Cícero, mas só uma observação aqui. Eu não estou falando que se deve julgar pela opinião pública. Eu compreendi. Ou foi a opinião pública... Sim. O que foi comprovado foram os bilhões desviados normal, e comprovados. Normal. Sim. Aí temos Cunha. Temos o Cunha com 500 fornecedores de propina. Tinha aquele deputado do MDB com 56 milhões no apartamento dele. Osmir, só para fazer um apêndice, eu não estou fazendo defesa do Lula. Eu estou fazendo defesa de um processo que foi pactuado, que é legal e que é levado a cabo nos tribunais. E lembrar uma coisa, a opinião pública não pode interferir no judiciário. Primeiro porque ele é um poder contra-majoritário, justamente a essência. Ele é o poder moderador da República, o poder judiciário. Esse programa aqui, às vezes, você me provoca a fazer uma pergunta. Totalmente. E eu lhe provoco a você também. A justiça, especialmente do escalão do Supremo Tribunal Federal, ela tem que ter a coragem de ser contra-majoritária. Perfeitamente. Exatamente. Perfeitamente. Ela tem que ser justa. Não. Quando eu digo contra-majoritária, se 80% da população, num determinado momento, advoga a teoria do punitivismo... Perfeitamente. A justiça tem que se ater à lei. A lei, a Constituição, correto. Porque se ainda não que fosse doa. assim, não precisava de justiça nem eleitoral, nem criminal, contrataria 2 institutos de pesquisa. Deve prender fulano? Aí vinha, prende. A justiça existe exatamente para ser contra-majoritária quando a vontade popular contrariar o chamado dura lex sed lex. É lei, cumpre-se a lei. Perfeito. E com relação à condenação, que eu não gostaria, que eu não quero que ninguém saia daqui, que eu virei petista, viu? Nunca vou virar. Pode ter a certeza que eu nunca vou virar petista. É porque o processo de condenação de Lula foi um processo tão safado, o termo é safado, que quando chamaram um apartamento de 170 metros quadrados de triplex
eu disse, rapaz, Lula está condenado. Sim. Porque triplex está mais para uma kitnet do que para um triplex. Triplex, se supõe, são 3 apartamentos, Um sobre o outro. um sobre o outro, e não 3 biombos, um sobre o outro. Ok. Quer dizer, então eu tenho a mais absoluta convicção. Olha, Narciso, E outra, Danielzinho, Não, está aqui vamos- o livro do Janot. Ele, que era a maior autoridade do conjunto da força-tarefa individual, ele disse que o objeto de desejo da força-tarefa era Lula. Está aqui a Narciso, Constituição. vamos assim, pegando aqui o... Mas só se permite, Perfeito, se eu perfeito. falar. Não, mas vamos deixar claro uma coisa. Eu preferia não discutir processo de Lula, eu não tive acesso a prova, não sei como, embora ache que, por esse motivo lá do apartamento, eu acho que foi injusta a sentença. Mas o que nós queremos dizer, e eu quero deixar bem claro aqui, que a opinião pública só começou, não foi a opinião pública que influenciou tanto a condenação de muitos políticos. Foi o que foi descoberto sobre eles que levou a opinião pública a agir como agiu. Hoje, se dependesse da opinião pública, haveria olho por olho, dente por dente, Perfeitamente. se dependesse da opinião E pública. aí estavam com paus e pedras. O caso do Lula, desse processo específico, eu acho também, como o Narciso acabou de dizer, eu acho também que faltou provas mais convincentes para condená-lo. E isso me lembra a história do Al Capone nos Estados Unidos. Perfeito. Que todo mundo sabia que era bandido, que era contrabandista, que era assassino, isso e aquilo, mas nunca conseguiram provar. Osmi, deixa eu só fazer um... Ele foi preso por sonegação fiscal. O gancho do que Que tu está tiveram falando, prova. tem 2 etapas dentro da Constituição Americana, 2 emendas que são inexplicáveis. Inexplicáveis. Eles deixaram de fazer emenda para a Previdência, para a saúde e sofrem até hoje com essa situação, com direitos sociais. Mas fizeram uma emenda para proibir o consumo do álcool e fizeram uma emenda para autorizar novamente o consumo do álcool. Por uma simples questão, o Al Capone. Para você ver como é que você pode utilizar a estrutura do Estado toda para... E não deu certo, né? E não deu Agora certo. veja, Normalmente o não daria. aspecto que eu queria salientar nessa questão da opinião pública é porque o que se viu nesse caso da Lava Jato, eu não estou falando especificamente do Lula, estou falando da Lava Jato e de outras operações congêneres, né, de combate à corrupção ou ao crime organizado, é que, mais uma vez, em virtude do sentimento de impunidade, em virtude de uma série de coisas, e na tentativa de dar respostas a isso, agentes do Estado, agentes da lei, que deveriam prezar por tudo que está aqui no livrinho, eles passaram a adotar um modus operandi, um jeito de agir, de fabricar ou potencializar um determinado sentimento na população a partir de estruturas de comunicação, ou seja, vazando trechos sigilosos de investigações, Convocando a população. convocando, fazendo Sim, chamamento sim. público à população Sem para as pensar, ruas né? através de movimentos, tentando induzir jornalistas a adotar esta ou aquela linha de entendimento. Isso ficou mais do que provado nos diálogos vazados pelo Intercept. Sim. De como que correto. os procuradores discutiam estratégias, não estratégias jurídicas, não estratégias processuais, Políticas. mas estratégias políticas de se comunicar com a Perfeitamente, população é verdade. para trazer para o lado deles a opinião pública. E isso é completamente odiento. Agente da lei, como disse Narciso, não tem que se preocupar com a opinião pública, ele tem que fazer o que ele acha que é correto, tem que ser feito e o que está na lei. Se a opinião pública vai concordar ou discordar, não é problema dele. Né? Agora não, os agentes, os procuradores da República, da chamada República de Curitiba, que para mim não é a República de Curitiba, ele é uma cidadela putrefata, que aqueles procuradores para mim são como o zumbi do Walking Dead, está caindo o langanho de carne deles, Não, mas não- de tão não- podres que eles são. A cidade não, que A cidade não, os procuradores da República que lá atuam e se avocaram de dizer que eram os heróis, né? os todos poderosos do combate à corrupção, e combateram corrupção praticando corrupção. E isso não é admissível. Isso não é Da admissível. preocupação no discurso que está montado, hoje, principalmente, porque a gente está à beira de um hecatombe muito grave. No mundo das leis, a gente já sabe que hoje, quem advoga, quem trabalha no meio jurídico, sabe que hoje você não tem mais segurança jurídica para nada, desde um juizado especial até
para o Supremo. Que você sabe que as conveniências parece que vão decidir conforme Isso é um perigo para o o bom país. interesse. Agora, eu vi uma frase, diz assim, olha, repetidas vezes, diz assim, a Operação Lava Jato está em perigo. A operação é algo momentâneo, esporádico, espasmódico. E aí eu estou com a preocupação que eu vou tentar justificar para a população e para todo o contexto jurídico de que eu tenho que deixar de cumprir a presunção de inocência, o trânsito em julgado, para não afetar a Lava Jato. Eu não tenho que cumprir a minha Constituição e não tenho que obedecer o processo de leis do meu país para não afetar a Lava Jato. Doutor Isaac, Sim. eu vou dizer qual é a minha grande decepção com a Lava Jato, com o Sérgio Moro, com o Delanoio e com essa reca todinha. É pela decepção que o Sérgio Moro me causou. Quando ele instituiu a Lava Jato, eu vi dele o mais perfeito diagnóstico já feito contra a corrupção no Brasil. Ponto. Ele disse, a corrupção do Brasil é sistêmica. Sistêmica. Então, se é sistêmica, prende esse ladrão, vem outro, porque o sistema continua o mesmo. Por que é que eu gosto, adoro com todas as religiões? Porque ela condena o pecado na perspectiva de recuperar o pecador. Então, e acontece o seguinte, só que o sistema continuou igualmente ou mais corrupto do que antes. O que aconteceu na Itália, com as mãos limpas. Sim. O sistema de combate à corrupção na Itália resultou no Berlusconi. E o sistema de corrupção do Sérgio Moro resultou nessa coisa que está aí, nessa coisa maluca chamada Bolsonaro. Eu nunca vi tanta semelhança quanto essas duas operações. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta sexta e sábado. A gente volta já.